Mais uma vez a todos, boa noite, né? Obrigado aí pela presença de cada um. Eu vou fazer uma oração, certo? E logo depois eu vou estar apresentando aí. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Possamos juntos, Senhor, aprender aqui com o que será mostrado, também com as perguntas, com todo o conteúdo aí que vier a ser abordado, com as discussões, que possamos aí juntos crescer para a glória do Teu reino, Pai. Que seja algo pertinente, que seja algo proveitoso, em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, agradecer aí mais uma vez aí a presença de vocês, né? Mas aí a gente vai falar um pouco sobre esse primeiro mito, contabilizado aí especialmente no cristianismo, né? E ele vem fortalecer, né, um outro mito maior, que é de que o cristianismo, ou mais especificamente a religião, as religiões como um todo, elas sempre estiveram em guerra aí com a ciência, né? E no contexto aí as ciências antigas, ciências da época do surgimento do cristianismo. Então esse aí vai ser a nossa trajetória, né? A gente vai falar um pouco sobre o livro, a gente vai falar sobre David Charles Lindenberg, que é ele que escreve esse capítulo, né? A gente vai também falar um pouco sobre como eram vistos a ciência e a religião na época, porque essa discussão é importante. Haja vista que nós vamos tratar de conceitos que, à luz da época do século até o século IV, eram bem diferentes de como eram vistos hoje. Depois a gente vamos falar sobre 2 citações ou 3 que o pessoal procura usar como fundamentos para sustentar o mito de que o cristianismo, a ascensão do cristianismo teria prejudicado o desenvolvimento da ciência, nesse sentido. A quinta parte, a gente vai falar sobre o valor intrínseco e extrínseco da ciência, que era uma forma de ver a ciência antiga, especialmente com Agostinho. E depois nós vamos apresentar contra-exemplos de cristãos, especificamente pais da igreja, né, cristãos importantes na época, que, apesar de alguns deles terem uma opinião que às vezes era um pouco controversa, mas de que no seu todo, especialmente com Agostinho, eles valorizavam a ciência da época. Abordando aí o primeiro tópico, né, falar um pouco do livro, que na verdade a gente aqui do grupo em Maceió, do grupo de apologética, o Grace, né, e do núcleo da BC2 em Maceió, a gente pensou em trabalhar com base nesse livro aí do Ronald L. Numbers, né. Essa aí foi traduzido pelo pessoal da BC2 e ela é uma obra desse historiador, né, que, para a gente compreender a importância, né, dessa obra e desse autor, juntamente com os autores que eles reúnem, a gente precisa ter em mente de que até o final do século XIX, né, a ideia de propagação de uma guerra entre ciência e religião, ela estava sendo propagada, né, especialmente por 2 escritores, que eles são citados na obra. Os 2 responsáveis são Dixon White e William Draper. Eles são os principais responsáveis por abordarem, né, historicamente, os campos de ciência e religião como uma guerra. E aí foi a visão que predominantemente se popularizou durante o final do século XIX e início do século XX, né? E aí a visão que muitas pessoas têm até hoje, especialmente acho que aqui no Brasil, que quando as coisas elas costumam se espalhar aí pelo mundo, né, algumas delas costumam chegar atrasadas aqui no Brasil. Esses 2 escritores que eu mencionei anteriormente, eles foram responsáveis, dos grandes responsáveis, né, por dar essa abordagem de que a ciência e a religião, ao longo da sua história, né, elas sempre tiveram aí um conflito. E um conflito bastante acentuado, né, eles vão ressaltar, de modo que, inclusive, o conhecimento científico, né, ele foi prejudicado de alguma forma por causa desse conflito. É o que eles vão alegar. Até que, no meados do século passado, século XX, né, começou a surgir, inclusive, a área de história da ciência, com diversos escritores, quando um deles é justamente o Ronald Numbers,
onde ele escreve essa obra, né, que ela é uma espécie de reedição, e ele junta outros 25 autores para cada um deles tratar, cada autor, sobre um mito, né, no campo de ciência e religião, na sua história. E aí, nesse mês de setembro, a gente vai falar sobre os mitos 1 a 3 do livro, e o mito 8, que é o famoso caso Galileu. A gente espera aí que seja bastante proveitoso e interessante para cada um de vocês, e que as questões e ponderações a gente possa discuti-las e aprender juntas aí para o nosso crescimento, certo? Então, né, quem foi aí David Charles ou David C. Lindenberg? Né? Ele, a sua formação básica, que pelo menos na sua biografia dá a entender que é a sua graduação, sua área de graduação, é na área de física, né? Só que o seu estudo em pós-graduação deu-se na área de História da Ciência. Né? Ele nasceu aí em 15 de novembro de 35 e já é falecido aí tem cerca de 5 anos. E a sua formação em Física aí se deu pela Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, e o seu doutorado aí pela Universidade de Indiana, também nos Estados Unidos. E, como eu ia falar anteriormente, né, o contexto da propagação, né, de uma guerra entre ciência e religião estava predominando na academia no final do século XIX e início do século XX, e a boa parte dele, né? Até que Ronald L. Numbers, ele lança um livro, God in Nature, né, na área de História da Ciência e Religião, que ele foi responsável, né, por elucidar ou esclarecer com várias citações e referências históricas, mostrando, na verdade, que esse conflito ele seria um mito, né, no sentido aí de que seria uma falsidade, ou seria uma proposição falsa, né? E aí, né, essa obra é uma das responsáveis aí por trazer de volta, não somente trazer de volta a questão do diálogo entre ciência e religião, né, mas especificamente trazer esse diálogo à tona, mais especificamente é pôr um fim a essas construções históricas que houveram, colocando ciência e religião como inimigos, né? E aí, né, eu não me recordo agora se o David Lindenberg chegou a escrever junto com Numbers essa obra que está em negrito aí, mas dentre as suas obras nós podemos destacar, né, a filosofia natural de Roger Bacon, né, que na época do Roger Bacon era como era tratado as áreas de física, matemática e química, né? Estudos de história medieval, na ótica da história medieval, inclusive uma das suas grandes especialidades do David Charles é justamente a história medieval. Em 1978 ele publicou aí Ciência na Idade Média, né? Mais uma vez aí mostrando, elucidando para muita gente, né? Não só o seu conhecimento na área da época medieval, quanto também uma posição contrária à época em que ele escreve essas obras, que era num contexto onde ciência e religião eram vistos como extremamente conflituosos, certo? E aí, né, já entrando aí no terceiro ponto, que é falando sobre o que é ciência e religião, né, especialmente com o historiador da religião Peter Harrison, né, ele vai trazer isso uma abordagem mais completa, mas aqui só para dar a pincelada, né, de modo geral, ciência e religião, como a gente enxerga hoje, essas concepções não eram as mesmas na época medieval e também na época onde nós vamos discutir e entrar na questão do mito, né, que será abordado hoje. De modo que, dentre as concepções, né, que predominavam, a gente pode abordar pelo menos um significado de ciência e religião, de que ambas, na verdade, elas estavam de alguma forma relacionadas à virtude do indivíduo, né? Hoje, por exemplo, nós, quando perguntamos que religião alguém tem, é natural a pessoa talvez responder, né, que ela acredita em determinados pontos. Por exemplo, se eu sou cristão, então eu vou acreditar nos pontos A, B e C. Se eu sou budista, então significa que as minhas proposições ou as minhas crenças, elas são baseadas nas seguintes proposições: X, Y, Z. Então, esse caráter de dar à religião um caráter meramente
propositivo, né, ela estava desconexo com a compreensão na época medieval e também na época antiga, que é a que eu vou fazer bastante alusão aqui. A mesma coisa a ciência, né? Ela estava também relacionada com a virtude, né? É uma virtude interior do homem. Tanto ciência quanto a religião eram vistos como virtudes, né, interiores do ser humano, onde no caso da ciência, ela era feita, né, como considerada, isso ganhou muita força também com Tomás de Aquino, né, como a virtude do intelecto, né, de modo que tanto na época medieval quanto na época antiga, né, ela era feita com um objetivo último, e aí especialmente influenciada pelo cristianismo, mas também por outras forças culturais, né, outras religiões da época, como o islamismo. A ciência tinha o objetivo de você compreender o mundo natural, e através da compreensão do mundo natural, o indivíduo ele se adaptar ao mundo natural e de alguma forma compreender algo mais sobre o Criador no mundo natural. E a religião, ela estava ligada extremamente, né, ao culto, né, e às obrigações rituais, certo? Então, toda vez que usava-se o termo religião na época antiga, ele tinha essa denotação, a mesma coisa a ciência, né? Tinha esse sentido aí. Uma das coisas que a gente pode ligar aí na religião, falando um pouco mais sobre religião, é que também estava ligado às práticas morais. Ou seja, uma vez que o indivíduo, por exemplo, desenvolvia a sua virtude, né, de compreensão do mundo natural, né, e ele entendia como o natural funcionava, entendia que aquilo, de alguma forma, apontava para o transcendente, apontava, se for falar, por exemplo, do cristianismo e do islamismo para Deus, então eu teria que me conformar a essas realidades que eram reveladas, né? O meu comportamento, ele tinha que corresponder, ter essa correspondência moral, né? Uma das coisas que a gente observa nessa parte de compreensão é quando Jesus ele está investigando sobre, ou Jesus está falando com a mulher samaritana, né? E a mulher samaritana, ela interroga, né? Ela diz, né, que os judeus adoravam em Jerusalém, né? Aí Jesus, ele retruca, né? Ele responde à mulher, né, dizendo que chegou a hora de que os adoradores não adorarão, não especificamente em Jerusalém, né, mas adorarão em espírito e em verdade. Isso falando muito de culto, a sua vida é um culto, das obrigações também rituais eram uma parte, né? Mas é especificamente da sua prática de vida como um todo. Tanto é que essas visões de ciência e religião, né, elas estavam interligadas, era muito comum aí a sua comunicação, né, desenvolver a virtude da ciência, desenvolver a virtude da religião, religio, né, elas bem posteriormente deram origem, especialmente Tomás de Aquino, também na época medieval, a fazer aí uma alusão ao chamado livro da natureza e o livro das escrituras, né, que eram duas formas de se poder ter, por exemplo, o conhecimento acerca de Deus e sua sabedoria, mas que eles também foram influenciados por essas duas formas. Então, em outras palavras, né, a gente pode extrair daqui de que ciência e religião não eram esses termos que nós recebemos atualmente, né? Religião enquanto caráter propositivo e ciência enquanto caráter extremamente descritivo, né? E na questão e em outras questões também, né? Mas estavam ligadas essencialmente a questões de virtudes do indivíduo que poderiam ser desenvolvidas, no caso da ciência, compreender os funcionamento do mundo natural, no caso da religião também pegar essa compreensão e desenvolver aí as suas práticas morais, né? Então, passado isso, né, é citado aí alguns fundamentos do mito, inclusive essa citação eu tirei do próprio início do capítulo, né, onde o Charles Freeman, né, ele também era historiador da ciência, né, ele escreveu aí um livro, 2003, chamado O Fechamento da Mente Ocidental, né, a Ascensão da Fé e a Queda da Razão. Então, de modo geral, ele vai procurar estabelecer ou responsabilizar aí no cristianismo, né, e na questão da religião, como um bloqueio para o progresso da ciência, né? Ele cita, né?
há uma contaminação, a combinação de fatores por trás do fechamento da mente ocidental, ou seja, ele diz que a mente do Ocidente ela ficou totalmente fechada, né? Totalmente obscura para as questões relacionadas à ciência. O ataque à filosofia grega pelo apóstolo Paulo, possivelmente ele deve estar falando aí quando Paulo em Atos critica os filósofos estoicos, né? Não posso admitir isso com certeza, mas é uma das referências que Paulo faz aos filósofos. Está em Atos, tem outras referências em outras cartas. Ele também vai falar sobre a adoção do platonismo por teólogos cristãos, né? E a aplicação da ortodoxia por imperadores esperados por manter a boa ordem. Então ele diz que o platonismo, né, foi retirado por teólogos cristãos, e de fato, né, muitos teólogos importantes na época da antiga, né, que se compreende o início do cristianismo até o século IV, até o século V, aliás, começo da Idade Média, eles sim foram bastante influenciados pelo platonismo, né? Depois eu vou tratar com mais detalhes sobre isso, mas ele disse que isso aí, né, trouxe aí, juntamente com as questões de imperadores, né, manter uma boa ordem, né, e o fato da ortodoxia caminhar de mão dadas provocou um sufocamento de qualquer forma de exercício racional de forma independente, ou seja, qualquer coisa que estivesse aí a parte, né, da forma de pensar, né, isso aí incluía a ciência, o que ele conhecia por ciência, era extremamente rechaçado, de modo que, com isso, né, a mente ocidental, ela, na verdade, ao invés de se expandir, né, com a filosofia e outras fontes, ela, na verdade, houve aí um grande recuo. Outro caso citado é sobre a morte de Hipátia, né, que, inclusive, ela é narrada aí por esse historiador, né, Edward Gibbon. Hipátia foi arrancada de sua carruagem, deixada nua, arrastada até a igreja e desumanamente mutilada por Pedro, o leitor, e um grupo de fanáticos selvagens sem misericórdia. Sua pele foi arrancada de seus ossos com afiadas conchas de ostras e seus membros estremecidos foram entregues ao fogo. Então, apesar da narrativa da morte dela, né, que foi aí bem cruel, né, o próprio Lindbergh vai narrar, né, de que, de fato, a narrativa sobre como foi a morte dela, né, ela é de acordo com os dados históricos, ela corresponde à realidade, e aí, né, muitos deles usam essa narrativa, né, como, por exemplo, o historiador B. L. van der Waarden, não sei se pronuncia assim, mas anuncia de que com ela, né, que foi aí não somente filósofa, mas considerada aí a primeira matemática da época, ou uma das primeiras matemáticas já da história da humanidade, né, que inclusive aí influenciou o que deu grande contribuição na época, né, ela realmente era bastante inteligente, bastante intelectual, as aptidões intelectuais bem desenvolvidas, né, para a cultura da época. E aí esse historiador Vandenberg vai dizer de que com ela representou, né, simbolicamente o fim dos matemáticos alexandrinos. E Martin Bernal, né, vai dizer de que esse fato ele corrobora com uma data simbólica com o início da Idade das Trevas. Só que ao contrário, né, do que se é atribuído normalmente, de que a morte dela, né, apesar de ter sido cruel, apesar de ter ocorrido, ter sido por motivos religiosos, né, a historiadora tcheca Maria Zelska, ela vai, na verdade, apontar o contrário, de que a morte dela foi ocasionada por uma luta política, onde essas duas pessoas aí, Cirilo e Orestes, inclusive esse último Orestes era amigo de Hipátia, eles estavam ali numa disputa política, um deles, se não me recordo agora qual, envolveu a Hipátia aí, né, se eu não me engano foi Cirilo que chegou a envolver Hipátia, envolveu ela nessa luta política e por causa dessa briga política, ela acabou aí tendo essa morte horrível. Né? Ou seja, ao contrário do que se aponta, né, os registros históricos, a interpretação sobre o porquê da morte dela não é, de fato, o que se estabelece como o conflito entre ciência e religião da época. Né? Outro ponto também aí sobre o fim dos matemáticos alexandrinos
é que o próprio David Lindenberg, né, o autor que escreveu o capítulo sobre esse mito, ele vai dizer que mesmo após a época da morte de Hipátia, né, a matemática alexandrina se desenvolveu bastante após a morte da filósofa e matemática, certo? Outro também fundamento do mito, né, que alguns chegam a usar, né, é o próprio alguns cristãos, né? Um deles que pode se destacar é o próprio Tertuliano, né? Tanto é que tem uma famosa frase dele, né? Que em relação a Atenas, né, significando aí ou representando a filosofia pagã com Jerusalém. Que acordo existe entre a academia, né? Que aí a nata, digamos assim, o estado da arte na época era Platão, né? Mas havia outras correntes filosóficas e a igreja. O que há entre heréticos e cristãos? Fora com todas essas tentativas de produzir um cristianismo de composição mista estoica, platônica e dialética. Não queremos disputa curiosa após termos Jesus Cristo. Nenhum evangelho, aliás, nenhuma inquisição após desfrutarmos do evangelho. Com nossa fé, desejamos mais fé, pois quando cremos nisso, não há nada mais no que precisamos acreditar. E aí, né, essa citação dele, de Tertuliano, né, que é um dos pais da igreja, às vezes é usada para corroborar aí esse mito de que especialmente os cristãos, né, eles tiveram aí uma oposição forte e impediram aí, causaram obliteração na ciência da época, né? E aí, eu vou comentar depois, mas de que esse relato, né, apesar dele ser um relato verídico, né, de que, de fato, Tertuliano tinha um pouco dessa visão, né, mas de que Tertuliano não tinha somente essa visão. Vou falar mais um pouco de que ele mostrava aí uma grande erudição, inclusive chegando a utilizar termos da própria filosofia grega aplicados aí à teologia. Já começando aí, passando um pouco sobre a questão dos mitos, né? A gente viu aí 3 narrativas que procuram fundamentar de que a ascensão do cristianismo, ela provocou uma obliteração na ciência da época, né? A gente entender de que, por exemplo, o David Lindenberg vai dizer de que, na época, né, boa parte dos cristãos, os eruditos cristãos, né, eles consideravam que, e também os demais intelectuais da época, né, consideravam que a ciência, né, ela tinha 2 valores, o chamado valor intrínseco e o chamado valor extrínseco. E aí, né, muitas vezes, o que se pega como citações de alguns pais da igreja é de que esse valor intrínseco, que é o conhecimento somente pelo conhecimento, ou seja, você conhece às vezes, por exemplo, para demonstrar que você tem uma capacidade, uma virtude maior do que o outro nesse sentido, né? Falando ali na linguagem da época, né? Uma virtude maior do que o outro, né? E assim seria superior ao outro. E também porque, por vezes, essa ciência da época, ela estava atrelada, né? Com o culto às divindades, né? Aí nós podemos citar o maniqueísmo, né? E, de alguma forma também, em alguma medida, o neoplatonismo, mas de que o gnosticismo também, né? De que o que se conhecia por valores de ciência, especialmente o gnosticismo, que foi duramente combatido pelo cristianismo, é porque essa ciência com valor intrínseco, ou seja, conhecer pelo conhecer, ela também estava atrelada ao culto com divindade, né? E aí, né, especialmente Agostinho, né, vai desenvolver de que essa ciência aí, enquanto valor intrínseco, ou seja, um valor em si mesmo, ela não é tão útil. De modo que, na própria compreensão na época, né, inclusive isso é comum também com a parte da filosofia grega, mas especialmente com o cristianismo, né, vai falar de que ela possui um valor extrínseco, ou seja, você pode extrair conhecimento do mundo natural e de outras áreas, né, se for falar em uma linguagem mais contemporânea, e de que isso, de alguma forma, ele aponta para Deus, né? Ou seja, aquele significado de ciência, né, apontando sempre para um telos, para um propósito, um design, né, inclusive aí
Isso vai ser bem desenvolvido mais na frente por Tomás de Aquino, né? A questão de Deus como motor imóvel das coisas, né? Como design projetista, né? E que também estava arraigado aí numa parte da filosofia grega e também aí no cristianismo. No caso aí dos cristãos, né? Se via esse valor extrínseco da ciência para conhecer a Deus, certo? E para revelar como, de que forma, né, ou até onde poderia ir a sabedoria divina, né, de modo que isso renderia, em outras palavras, um valor, uma glorificação a Deus e ao Criador, certo? Então, havia esses dois valores, o intrínseco e o extrínseco, e grande parte do ataque, especialmente do ataque cristão às ciências da época, não era a questão do seu valor extrínseco, mas era a questão do seu valor intrínseco, especialmente quando se fala aí nesse valor em si mesmo, que ela não possui, mas também que estava bastante atrelada no culto às divindades, né? Então, conforme se pode observar, né, grande repúdio até mesmo por parte dos cristãos, de alguns cristãos aí da época, na ciência antiga, era com relação ao que elas tinham de culto às divindades, de modo que o seu valor extrínseco ainda era útil e preservado, né? E aí, né, abordando aí, chegando na nossa parte final, é interessante a gente mostrar, né, de que apesar de ter esse valor extrínseco e intrínseco, nessa compreensão aí de ciência e religião como virtudes, né, que elas sempre estavam, de alguma forma, comprometidas ou alinhadas ao comportamento do indivíduo, então segue-se que faz-se necessário dar alguns exemplos, né, de alguns pais da igreja de grande envergadura intelectual, né, e de que, apesar de alguns deles, né, como, por exemplo, Tertuliano, que eu já citei, terem opiniões controversas com relação à ciência da época, mas de que, ainda assim, eles, de alguma forma, com aqueles que eles dispunham na época, procuravam dialogar o cristianismo com a cultura da época, né. O primeiro deles é Clemente de Alexandria, e ele, né, um dos pais da igreja aí, ele foi um dos primeiros, né, a promover, né, a procurar fazer uma promoção do cristianismo no meio da cultura. Isso porque, conforme a gente sabe sobre a história da igreja primitiva, a religião cristã ela foi bastante perseguida em diversos momentos, nos primeiros séculos da igreja. E ela era bastante ridicularizada por alguns não cristãos, que aí na época dos escritos eram chamados de pagãos. Então, nesse contexto, né, alguns mestres da igreja, eles se levantaram e se utilizaram de algumas ferramentas para mostrar que o cristianismo ele não era só crível do ponto de vista da história, né? Os cristãos na época alegavam, por exemplo, a divindade de Jesus, de que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, mas de que havia substância intelectual para o cristianismo ser aceito em meio à cultura da época. E aí um dos grandes responsáveis por isso foi justamente Clemente de Alexandria. E aí ele fez uma estreita relação entre a filosofia e o cristianismo. E aí aquela forma que a gente percebe que ecoa bastante, e que vai ecoar em Orígenes, que eu vou falar daqui a pouco, que vai ecoar também em Agostinho, que vai ecoar também na Reforma Protestante com Calvino, de que toda a verdade é a verdade de Deus, vinha ela de onde vier, justamente é aí uma referência muito forte a Clemente de Alexandria compreender de que na filosofia havia diversas verdades que estavam presentes ali, né? E ele chega, se não me engano, a comparar de que essas verdades, né, elas tinham uma relação tão estreita com o cristianismo, né? Clemente vai afirmar de que Moisés, né, é o profeta para os judeus, da mesma forma que a filosofia, ela, uma parte da filosofia grega era para os filósofos. Então, nesse sentido, a gente vê de que ela
é vista por Clemente como uma ferramenta importante para comunicar o cristianismo com a cultura da época. O outro pai da igreja que merece destaque é Tertuliano, né, de Cartago, que ele nasceu em 160 e morreu em 200. E apesar de ter aquela citação que eu trouxe anteriormente, e apesar daquilo aludir bastante a parecer querer que Tertuliano enfatize ou incentive a fé cega, né? Isso nas suas obras não é evidenciado em um todo, né? Tanto é, né, de que ele também, né, foi aí contemporâneo de Clemente, mas um dos responsáveis por pensar qual seria a relação apropriada entre a filosofia e a teologia. De modo que, apesar de responsabilizar uma boa parte da filosofia como responsável pelas heresias da época, ele também queria, e até mesmo usava algumas ferramentas para elaborar os seus argumentos. Né? Tanto é que ele pegou termos emprestados da filosofia grega, né, para poder falar, por exemplo, sobre a Trindade, falar sobre a questão da divindade do Filho. E essas fórmulas, elas foram tão importantes na igreja, né, na história da igreja cristã, que as suas fórmulas aí, seu trabalho na Trindade e na encarnação de Cristo, né, sobre a doutrina da união hipostática, ela foi trazida à tona em muita medida, né, ou trazida de forma independente, aliás, épocas depois com Atanásio, né, na época do Concílio de Nicéia, quando se vai ali discutir acerca da divindade do Filho e da existência de diversas pessoas. Então, apesar de Tertuliano aí ter uma forte oposição à filosofia grega, ele também chegou a pensar, né, pensou aí por diversos momentos, né, inclusive pegando termos da filosofia grega emprestados e aplicando-os à teologia, né. E outro aí que eu diria que é um dos mais influentes, especialmente influencia aí a origem de Alexandre, aliás, especialmente influencia Agostinho, né, é de que ele, origem de Alexandria, posterior à época de Tertuliano e Clemente, ele aceitava verdades fora das escrituras. Né? Então, isso ecoa bastante a máxima, né, de Clemente de Alexandria, né, de que toda a verdade é a verdade de Deus, vem ela de onde vier. E de que, da mesma forma que Clemente, né, ele também via a fé e a filosofia como intimamente ligados, certo? Então, ele aceitava que as verdades, de que existiam sim verdades fora das escrituras, diz que essas verdades provinham de Deus, né? E aí, né, por exemplo, ele se utiliza de alguns elementos da filosofia para fazer a alusão à criação de métodos de interpretação, né? E aí ele chegou à conclusão, né, do seu trabalho, aí sobre exegese, né, sobre interpretação de textos, falando aqui do texto das escrituras, de que existe pelo menos 3 níveis de interpretação, né? O corpo, que seria que aí era como ele via, né, o ser humano, né, corpo, alma e espírito, uma visão tricotômica do homem, e que esse corpo, ligado à natureza física, estava ligado à interpretação literal das escrituras, então haviam passagens de escrituras que eram literais, havia também aí a questão da alma, né, que seria aí um outro significado extraído do significado literal das escrituras, e para ele, que era o significado mais profundo das escrituras, que era o nível de interpretação, digamos assim, espiritual, né? Falando aqui numa linguagem mais moderna, que era o sentido mais profundo das escrituras. Né? E aí, né, inclusive a sua ênfase também em interpretar aí muitas coisas como alegoria, que é nessa questão de interpretar, né, elas no sentido espiritual aí, conforme realçado no seu sentido mais profundo, é que vai influenciar bastante também Agostinho a interpretar também várias coisas de forma alegórica, certo? A gente vê aí por esses 3 exemplos que, apesar de alguns deles repudiarem aí a questão de uma parte da filosofia grega, né, eles se utilizaram da erudição, né, e 2 deles, pelo menos, né, talvez de forma mais fraca que Tertuliano, eles entendiam que a verdade, inclusive fora das escrituras, ela tinha o seu valor porque provinha, acima de tudo, de Deus.
inclusive a verdade aí sobre o que se conhecia na época por ciência. Consequentemente, seria interessante conhecer essas verdades, né? E aí, né, vamos falar aqui de forma mais profunda de Agostinho de Hipona. Por quê? Porque conforme diz aqui o escritor, historiador, né, Gilson Gonzalez, diz que Agostinho marca o fim de uma era e o início de outra. É o último dos escritores cristãos da antiguidade e o precursor da teologia medieval. As principais correntes da teologia da antiguidade convergiram para ele, e dele fluíram as correntes não somente do escolasticismo medieval, mas também da teologia protestante do século XVI. Então, observe aí, né, a importância de Agostinho, não somente para a sua época, mas para as épocas seguintes, e para cerca de 1000 anos depois, né, com uma reforma protestante também. Então, é por isso que eu quis focar mais no Agostinho, né, porque tendo ele influenciado aí grande parte da cristandade, né, consequentemente ele influenciou aí sobre o apreço que o cristão deveria ter com relação às ciências que eram conhecidas na época. E aí as obras e o pensamento de Agostinho, né, ele teve uma ênfase muito grande na glória de Deus e na questão da depravação humana. Inclusive, ele falando sobre a depravação humana, escreve aí contra a heresia de um homem chamado Pelágio, né, que aí vai dar origem ao pelagianismo. Ele também falou sobre o bem e o mal, né, isso porque é interessante que ele falando sobre o bem e o mal, ele se apropria de diversos termos da filosofia da época, do estado da arte filosófica da época, para poder falar sobre o bem e o mal, né. Haja visto que ele havia saído do maniqueísmo, que só para lembrar aqui é uma visão, né, segundo a qual no mundo existem aí duas forças antagônicas e opostas que guerreiam aí numa batalha sem fim, né? Essa visão maniqueísta de mundo, que ele observou muito bem, claramente desenvolveu muito bem, né? De que, ao contrário da visão maniqueísta, né, a visão bíblica sobre bem e mal, apesar de estarem ali presentes tanto bem quanto mal, mas de que a visão bíblica é de que o bem, no fim, vai vencer todas as coisas. E a mesma coisa sobre a origem do mal, né? É uma visão aí que divergiu bastante, a visão de Agostinho, extraída das Escrituras, para a visão da época. Ele escreveu Confissões, ele escreveu a Cidade de Deus, o Livre-Arbítrio, e a Doutrina Cristã, que é onde eu vou trazer aí diversas citações e algumas alusões sobre o que ele achava sobre as ciências, né? Tendo influenciado aí o pensamento medieval desde então. Então, David Lindenberg vai falar, né, aí de que, apesar de haver aí uma certa oposição, né, por alguns cristãos, né, conforme eu já mostrei para o Tertuliano, mas de que existe aí um escopo de evidências restrito, uma interpretação muito restrita, de modo que ela deve ser ampliada. Por isso que ele vai dizer: não é distorção de evidência enxergá-los como parte dessa tradição, tentando formular uma filosofia alternativa baseada nos princípios cristãos, opostos não ao empreendimento da filosofia, mas a princípios filosóficos específicos, que eles consideravam errados e perigosos. Então, né, como eu falei anteriormente, grande parte da oposição, né, da tradição, né, é que os cristãos, né, eruditos, eles tentavam formular uma filosofia alternativa, né, baseada aí nos fundamentos das escrituras, que ao mesmo tempo fosse contrário, né, às práticas de paganismo, às práticas não cristãs de culto e adoração, né, porque ciência e religião estavam muito ligados aí a desenvolver virtudes para a questão do culto, e de forma a não comprometer a intelectualidade da filosofia cristã, sem ao mesmo tempo denegrir, nesse sentido aí, o conhecimento do mundo, né? Então, né, uma das primeiras citações aí, né, no comentário ao Gênesis, até mesmo não cristão, e aí, nesse caso aqui, nesse contexto, Agostinho vai falar sobre o lamento, né, que ele diz de alguns cristãos, ou dos cristãos como um todo, né, lerem, né, ou não terem algum conhecimento sobre o mundo natural, né, e ele falando da astronomia, né, até mesmo não cristão sabe algo
sobre a Terra, os céus e outros elementos deste mundo, sobre o movimento e órbita das estrelas e até seu tamanho e posições relativas, sobre a previsibilidade de eclipse do Sol e da Lua, os ciclos dos anos das estações, sobre os tipos de animais, arbustos, pedras e assim por diante. E ele se firma neste conhecimento, com certeza da razão e experiência. É uma desgraça e um perigo que um infiel, um não cristão, ouça um cristão falando absurdos sobre esses tópicos. E devemos fazer todo o possível para prevenir tal embaraço, onde as pessoas veem vasta ignorância em um cristão e rico no desdém. Ou seja, ele estava aí fazendo uma forte alusão, né, de que os cristãos, eles ao falar, assim, né, no caso aí sobre o comportamento dos astros, eles deveriam ter um conhecimento apropriado. E até mesmo ele vai citar, né, de que no seu comentário ao Gênesis, de que esse conhecimento ele não é visto de forma exaustiva e tão explícita nas escrituras, de modo que você vai poder obtê-lo, obviamente, fora das escrituras. Ou seja, um incentivo aí, né, de alguma forma, para você investigar o mundo natural e ter conhecimento do mundo natural, para que quando você falasse do mundo natural sendo cristão, você mostrasse que também um cristão, apesar de ter o conhecimento da revelação de Deus, isso não proíbe de conhecer aí digamos assim, falando em termos modernos, a revelação geral. É por isso que o David Lindenberg ele vai dizer, né, ao longo da Idade Média até o período moderno, a fórmula de serva foi empregada diversas vezes para justificar a investigação da natureza. Em outras palavras, esse comentário de Agostinho revela não só uma aptidão que o cristão deve ter para investigar o mundo natural, como também, fazendo aqui alusão à própria interpretação de origem, com significado profundo e alegórico das escrituras, que isso também é bastante forte em Agostinho, né? E aí, né, esse sentido alegórico, ele também poderia e era extraído frequentemente, né, no mundo natural, né? E aí Agostinho, inclusive, na doutrina cristã, vai falar aí sobre você ter conhecimento aí do comportamento de animais, né, do comportamento aí de alguns comportamentos do mundo biológico, para poder, inclusive, você aplicá-los corretamente às escrituras. Então, essa fórmula de ciência aí, como serve, de que quanto mais você conhecia o mundo natural, automaticamente mais você estava apropriado para quando a escritura falasse do mundo natural, você ter propriedade para falar daquilo, foi usada como justificativa para investigar os mecanismos do mundo natural, de modo que mais na frente, séculos mais tarde, isso vai ser dissociado de modo muito acentuado. Eu acho que até hoje, né, até hoje é bem dissociado aí essa motivação para investigar o mundo natural, né? Dificilmente talvez você veja um cientista dizendo, eu vou, por exemplo, fazer física, né, para descobrir quais mecanismos a natureza revela, por exemplo, acerca do ser de Deus e aplicar isso nas escrituras. Uma das pessoas que a gente pode citar que fazia isso com bastante frequência é Isaac Newton, né? Ele buscava investigar aí o mundo natural e, consequentemente, né, para compreender de que modo funcionava a mente de Deus e também aplicou isso bastante ao estudo das escrituras. E aí, falando sobre a doutrina cristã, né, a ignorância da natureza das coisas dificulta a interpretação das expressões figuradas, quando estas se referem aos animais, pedras, plantas e outros seres citados frequentemente nas escrituras, e servindo como objeto de comparação. Então, aquilo que eu havia citado anteriormente, né? Esse incentivo aí que, se fosse falar aqui, né, seria mais para a área da biologia, né? Mas como não havia essa divisão moderna como nós temos hoje, né, isso poderia aí se expandir para os astros, para o comportamento das coisas e assim sucessivamente. Então, Agostinho via aí uma importância muito grande que foi usada como justificativa aí no período medieval e na época aí posterior à sua morte e à difusão de sua obra. Agostinho via, né, que influenciou a Idade Medieval, né, duas categorias de ciência entre os pagãos. Tem aquelas ciências que eram instituídas, que já estavam instituídas, né, ou seja, que os homens tinham pego emprestado e que elas já estavam ali presentes, ou que eram as instituídas por Deus. Como exemplo, nós podemos citar os sentidos corporais. Estou aí falando, né, de que pelos sentidos corporais, visão, tato, olfato, você aprendia
você captava o mundo natural, né? Então, isso seria aí uma forma de conhecer ou aprender sobre o mundo natural que já estava aí instituída por Deus, né? E de que já vinha aí com a humanidade. Ele também via a história, né, como algo instituído por Deus, de modo que Deus era o grande administrador da história. Né? E outra também, né, eu poderia citar outras aqui, mas ele também via na lógica, né, por exemplo, também, como algo já instituído por Deus. Né? De modo que isso era tão verdadeiro de que, dizia Agostinho, né, os homens, eles não criam verdades, eles a descobrem, ou seja, é como se a verdade estivesse numa caixa e o homem fosse lá, né, e à medida que ele descobrisse que ele, por exemplo, dissesse algo, no caso aí do campo da lógica, é como se ele estivesse abrindo a caixa e tirando os objetos que tem dentro e mostrando aí para os demais homens. A ciência do raciocínio é de muitíssimo valor para penetrar e resolver toda espécie de dificuldades que se apresentam nos livros santos. Santo Agostinho, Patrística, a doutrina cristã. Então a gente, talvez até hoje no contexto moderno, dizer que a lógica auxilia, né, para resolver dificuldades. Pode ser até que alguém ria da gente, especialmente quando se fala aí da suposta contradição entre, por exemplo, os evangelhos. Então, Agostinho via aí, né, nas instituições por Deus. Mas ele também via a segunda categoria de ciência dos pagãos, que os pagãos faziam, né, que eram instituídas pelos homens. E aí tem a supersticiosa, né, que ele considerava, que uma delas era a astrologia, e frequentemente, inclusive, a sua obra, A Doutrina Cristã, dá a entender que uma parte da astronomia estava atrelada à astrologia, né? Uma parte dos astrônomos, eles também eram astrólogos, mas de que essa parte supersticiosa, né, ela devia ser abominada. Ao contrário da não supersticiosa, né? Elas devem, bem ao contrário, à medida de suas precisões, dedicar-se a seu cumprimento e aprendê-las de memória, ou seja, isso aqui ele falando para os cristãos, né? De que essas instituídas pelos homens, e aí ele fala de algumas coisas que ele chama de fúteis e úteis, né? De que apesar de que não sendo supersticiosas, elas devem ser aprendidas e alguma delas, né? Elas devem ser vistas aí de cabeça, falando ainda da importância de se conhecer o mundo natural. E aí, né, o Agostinho de Hipona falando sobre os filósofos. Os que são chamados filósofos, especialmente os platônicos, quando puderam, por vezes, enunciar teses verdadeiras e compatíveis com a nossa fé, é preciso não somente serem eles temidos nem evitados, mas antes que reivindiquemos essas verdades para nosso uso, como alguém que retoma seus bens a possuidores injustos. Ou seja, ele entendia de que, apesar daquilo ser revelado ali, que hoje a gente vai chamar de uma graça comum, né, que abrange a todos os homens, essas verdades elas deviam ser reveladas e pautadas, né, na verdade, apropriadas pela fé cristã, né, porque, como toda verdade é a verdade de Deus, venha ela de onde vier, consequentemente, se um cientista, por exemplo, descobre que o movimento, que a força de atração entre dois corpos, falando da física, é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, ou seja, que F é igual a M é igual a G vezes M1, M2, onde M1 e M2 é a massa de dois corpos dividido pela distância ao quadrado. Então, essa verdade, na verdade, ela pertence à fé cristã, apesar de não ter sido revelado especificamente pelas escrituras sagradas. Mas porque ele entendia aí, né, Deus aí é um ser que a tudo governava, né, a questão da soberania, da visão monergista das escrituras, histórias das escrituras, entendia de que todas essas verdades, inclusive as que não estavam explícitas nas escrituras, eram verdades de Deus. Então, é bem interessante, né? Inclusive ele vai dedicar todo um capítulo da sua obra, né, Doutrina Cristã, para falar sobre as ciências. Né? Vai falar ali sobre a questão da retórica, vai falar ali sobre a matemática também, né? E diversos outros apontamentos e direções para os cristãos, né? Que foi influenciou aí boa parte da Idade Média, certo? E aí, né? Para encerrar,
David Charles Lindbergh vai dizer, né? As ciências não deveriam ser amadas, mas usadas. E foi essa a visão que predominou ali durante a época do cristianismo, do surgimento, até o começo da Idade Média. Essa atitude com relação ao conhecimento científico cresceria na Idade Média até o período moderno. Ou seja, se as ciências não devem ser amadas, como Deus é e como o próximo é, Agostinho vai falar muito sobre isso, né, de que você deveria, por exemplo, inclusive conhecer o mundo natural, para, em última instância, amar mais a Deus e amar também ao próximo, né, mas de que elas, não sendo amadas, devem ser objetos de uso, né, ou seja, se deve usá-las fortemente. Essa atitude com relação ao conhecimento científico cresceria na Idade Média até o período moderno. E é por isso que houve aí, juntamente com outras culturas na Idade Média, um fomento à produção intelectual, né, tradução de obras de outras culturas, né, para, por exemplo, o latim, né, que foi ali uma das línguas predominantes da época, né. Inclusive, né, ele vai dizer, né, de que uma das grandes instituições, ou a grande instituição responsável por exemplo, dar origem ao caldo cultural, né, que depois alavancou, em épocas depois, né, na consolidação da ciência, falando aí, foi a igreja, né, na época, a igreja medieval. E aí, né, pode-se citar também, né, nessa época, né, não só a tradução de obras, mas também a criação das universidades, né, a criação da questão de você poder debater ideias também, né, apesar de se despontar mais claramente pós-reforma. Se não fosse por essa perspectiva, ou seja, de você poder usar as ciências, né, europeus medievais certamente teriam tido menos conhecimento científico, não mais. E aí, gente, são as referências que eu usei. Eu recomendo ver bastante aqui essa do Agostinho, né, da doutrina cristã, que ele vai falar mais especificamente sobre as funções da ciência, né? Peter Harrison também, sobre o significado de ciência e religião, para se aprofundar. E o livro também aí fica a leitura, né?